Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para continuar a falar desse detalhe importante aí sobre instrumentos de motores para operação, tá? Vamos concluir a parte de instrumentos nessa quinta etapa. Na próxima etapa vamos falar do giro do motor, tá? Operação e manutenção de motores. Continuando então, pressão de combustível. Falamos sobre pressão de combustível, né? E comentamos, né, que o indicador utiliza um transdutor para medir pressão de combustível. O que é um transdutor? É um dispositivo que fica lá percebendo, sentindo o fluxo, a pressão de combustível, né? Transforma isso em eletricidade, e essa eletricidade é lida por um instrumento elétrico, né? Transforma isso em números de pressão de combustível. Bastante simples. Lembre-se sempre disso. Transdutor, linha, instrumento. Normalmente, quando há uma pane de indicação, ou é o transdutor, que é o sensorzinho lá, ou é a linha, tá? Instrumento dificilmente dá pane, é o último a ser descartado, perfeito? Mesmo porque sabemos que o instrumento tem que estar funcionando bem, tá? Vamos lá. Aí hoje nós vamos falar sobre contagiros. Lembra que nós falamos, ó, pressão, temperatura, giro. Pressão, temperatura, giro. Sempre tem que cuidar desses três fatores, tá? O contagiros do motor, o tacômetro do motor convencional, também chamado de contagiros, RPM, né? Ele mostra a velocidade com que gira o virabrequim, que está ligado diretamente à hélice do motor convencional, né? Do motor alternativo. Eu quero que você observe o seguinte: o giro aqui, a rotação é baixo, 2.000 até 2.700, né? Olha só, a marca vermelha de alto giro está aqui em 2.700. Um automóvel, normalmente a gente utiliza até 3.000 RPM normal, utilizar, né, para andar com um automóvel. Uma motocicleta você usa 4.000, 5.000 RPM, né? Então você veja que um motor de aeronave, ele trabalha num giro baixo. Por que isso? Quanto mais baixo o giro, menos desgaste ao longo do tempo eu vou ter nas peças, não é verdade? Tá? Mesmo porque a tração, a pancadaria no motor convencional é diferente da pancadaria que do motor de um automóvel. A pancadaria do motor de automóvel é diferente da pancadaria que recebe o motor de aviação. E todo motor convencional contagiros tem um horímetro, aqui, horas, que conta as horas de funcionamento, porque as inspeções no motor convencional são feitas baseadas na hora de funcionamento, a quantidade de horas de funcionamento, tá? Isso é o convencional. Então não se esqueça, motor convencional, RPM, giro do virabrequim, baixa rotação, tá? Motor, a turbina, alto giro, né? Apresenta a informação baseada em percentuais de rotação. 100% é quando eu estou com 100% do meu giro, tá? Máximo de potência. Tem avião que gira mais de 100%? Não, né? Tem sim, tá? Esse instrumento, por sinal, vocês observam um detalhe, não tem marcação nenhuma nele, na face dele, na verdade. Você sabe por quê? Porque o fabricante do avião, ele encomenda os instrumentos para o fabricante de instrumentos. Para cada projeto, ele pode usar o mesmo instrumento. Ó, isso aqui é contagiros. É contagiros para qualquer tipo de avião que tenha motor a reação, não é verdade? Só que o parâmetro de um motor muda para o outro. Então, o que acontece? Eles solicitam um lote que o fabricante do instrumento fabrique um lote tal para avião tal, com os parâmetros vermelho em tanto, verde em tanto, amarelo em tanto. Entendeu? Então, essas marcas vêm conforme o projeto. Lembra-se desse aqui, ó? Se esse aqui fosse o fundo todo cinza também, sinal que o fabricante não tinha ainda preparado a pintura, né, feita as marcas para determinado motor. Isso aqui é para determinado motor. Se o motor do outro fabricante chegar a 3.000 RPMs, ele vai ter um verde até 3.000 com a marquinha, uma radial vermelha, para mostrar limite em 3.000. E é assim que funciona, tá? Então aqui, ó, 100% é o máximo de potência ideal daquele motor, para você não comprometer o motor. Mas existem motores que permitem que você ultrapasse 100%. Vai estragar o motor? Vai explodir? Não, não vai. O que acontece é o seguinte:
você tem um 100% de giro do motor. Aquele é o máximo de potência para aquele motor, para condições normais. Você não vai deteriorar, não vai acelerar a vida útil daquele motor, né? Não vai acelerar a degradação do motor, mas, poxa, você tem uma reserva de potência, você pode girar a mais do que aquilo, porque o motor permite, a rotação do motor permite. Então, eu estou numa pista, estou correndo, estou chegando no fim da pista, eu preciso decolar. Estou no 100% de potência. Eu faço a rotação, o avião não sai do chão. Caramba, vai acabar a pista, né? O que eu faço? Dou-lhe uma potência a mais, na Embraer é chamado de take-off reserve, né? Reserva de decolagem. Você vai lá e bota 110%. Ou 10% a mais de potência, levanta o avião, né? Levantou o avião, é para levantar, levantou o avião, estabilizou, tira, volta para 100%, 90%, 80%, faz a redução. Aqueles 10% a mais, eles têm que ser lançados para dizer que você usou o take-off reserve, para que quando for fazer a inspeção do motor, seja feita a avaliação do resultado da consequência, né, daquela utilização do a mais. Porque aquele a mais não está previsto para a vida útil do motor. Aquele a mais vai encurtar a vida útil do motor. Tá? Mas por que você vai usar ele? Por que você usou ele, então? Você vai encurtar a vida útil do motor? Ora, para não morrer, para conseguir decolar. Não é verdade? Melhor decolar e poupar um avião de milhões, né, do que não usar e destruir esse avião de milhões. Certo? Então pode usar? Pode. Pode usar o tempo todo? Não. É só em emergência. Então 100% é o máximo operacional que o motor, a reação pode gerar. Tá? Então, comparando os dois, motor a reação em percentagem de RPM, né? E motor convencional em centenas de RPM, certo? Aqui percentual à esquerda, motor a reação, aqui convencional, centenas de RPM, com orímetro para indicação do funcionamento de óleo do motor. Tá? Como é que eu meço transforma essa informação de rotação em movimento de ponteiro? Tem vários processos. Tem um de peso oscilante, onde o cabo está ligado a um conjunto de pinhões que faz girar esse eixo. Nesse eixo eu tenho contrapesos fixos. Quanto mais rápido esse eixo, o motor gira, mais rápido esse eixo gira, mais força centrífuga vai botar os contrapesos para fora. Quando os contrapesos querem sair, eles pressionam essa mola, porque esse mecanismo todo se encolhe, né? Os pesos querem sair, e ele puxa a alavanca de ponteiro, faz todo o conjunto de pinhão e setor ali funcionar e movimenta o ponteiro para mais rotação. Quando a rotação do motor diminui a rotação aqui dos contrapesos. A mola traz os contrapesos de volta e empurra o ponteiro para uma rotação menor. Tá? É assim que funciona, bem simples. Temos também o tacômetro, né? O tacômetro ele mede, tem um gerador, de taco-gerador, e tem um motor síncrono. Aqui é simplesmente o seguinte: o que é um taco-gerador? É um mini gerador elétrico. O que é um motor síncrono? É um motorzinho, mini motorzinho, que gira baseado na energia gerada pelo taco-gerador. Perceberam? Então o que acontece? Aumenta a rotação aqui. Esse miolo aqui do taco-gerador, que é o geradorzinho, gira mais rápido, gera mais eletricidade faz esse motorzinho girar mais rápido, girando mais rápido vai mostrar mais rotação. Caiu a rotação do motor, cai a rotação do geradorzinho, ele vai produzir menos energia, vai fazer o motorzinho girar mais devagar, vai mostrar menos rotação. Tá? O que é esse dispositivo que está aqui? É um dispositivo chamado dispositivo com copo de arrasto, né? Ele está ligado, um ímã preso a um cabo, aqui no caso é o eixo do motor síncrono, né? Girando esse ímã lá dentro, vai provocar um arrasto nesse copinho que vai estar. Isso aqui é tipo, vamos pensar isso aqui num ímã de alto-falante, isso aqui uma tampinha metálica de Coca-Cola, né? Você bota o ímã dentro da tampinha, o ímã quando gira, o campo magnético vai começar a criar um arrasto nesse copinho e vai fazer ele tender a girar junto. Esse ponteiro iria girar direto igual uma hélice se não fosse essa mola que está instalada aqui, que segura, tem uma
uma mola calibrada aqui que fica segurando. Aumentou a rotação aqui, vai aumentar o arrasto magnético, o ponteirinho vai querer girar mais rápido, vai fazer mais esforço. A ponteirinho vai mostrar mais rotação. Diminui o arrasto aqui, né? Diminui a rotação aqui, vai diminuir o arrasto magnético. O ponteirinho vai começar a voltar porque a mola vai trazer de volta. A mola calibrada faz aquele esforço contrário. Se não tivesse essa mola, o ponteirinho ia acompanhar o giro do copinho aqui, tá? E esse dispositivo do copinho, né, do copo magnético, copo de arrasto, tá ligado aqui, ó, no motor síncrono, que vai fazer a mesma coisa com o ponteiro, que está aqui em cima, com o ponteiro aqui embaixo. Desculpa. Tranquilo? Vamos lá. Temos também o taco gerador, baseado no magnetismo, onde nós temos uma peça polar que fica percebendo um campo magnético gerado. Desculpe. Vamos lá. Nós temos aqui um dispositivo que tem uma bobina aqui dentro. Esse dispositivo tem uma bobina dentro dele. E tem essas duas pecinhas. São tipo perninha de tomada, tá? Que estão instalados junto no taco gerador, tá? O que acontece? Existe uma engrenagem que fica girando a rotação do motor. Tranquilo. E fica toda hora passando os dentes, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Fechando esse circuitinho aqui, ó. Fecha, passou, abre, passou, fecha. Então fica o tempo todo ali, né? Batendo aqui, ó. Bate aqui, fechou, passou, abre, né? Essa rotação, cada vez que fecha esse circuitinho, cria um campo magnético. Quando abre, esse campo magnético entra em colapso, fecha. Então nós vamos ter aqui um campo magnético pulsante. Concorda comigo? Quanto mais rápido essa engrenagem girar, mais rápido vai ter a pulsação. Essa rapidez de pulsação, ela cria uma indução nas bobinas sensoras, e vocês sabem que campo magnético passando por fio cria eletricidade, cria corrente elétrica, cria diferença de potencial. Então, à medida que eu vou pulsando, quanto mais rápido eu vou pulsar esse campo magnético, quanto mais rápido girar essa engrenagem, mais rápido eu vou pulsar esse campo magnético. Quanto mais rápido pulsar esse campo magnético, mais rapidamente eu vou induzir tensão nessa bobina. Tensão resulta em corrente. Corrente é a eletricidade que eu preciso para mandar lá para o instrumento e transformar isso em números de RPM. Então, para que serve um taco gerador? Ele percebe a rotação, transforma isso em eletricidade, manda para um contagiro que traduz essa rotação, essa eletricidade, em números de rotação. Perfeito? Tranquilo? Conseguiram entender? Apesar da tosse, desculpe. Tá? Então, lembre-se, abre, fecha, pulsa. Né? Quanto mais rápido gira, mais rápido abre e fecha. Quanto mais rápido abre e fecha, mais rápido pulsa o campo magnético. Quanto mais rápido pulsa, mais oscilação vai ser induzida aqui nessa bobina sensora. Quanto mais rápido pulsar, mais rápido é traduzido como rotação mais rápido. Certo? Vamos lá. Indicador de torque. O que é um indicador de torque? Simplificando, indicador de torque é um dispositivo que capta informação de pressão baseado no torque colocado sobre o eixo do motor turbo-hélice e transforma isso em eletricidade, mostrando valores de torque em um motor turbo-hélice. Mede a potência aplicada ao eixo acionador da hélice. Por que isso é importante? Ora, se mede a potência aplicada ao eixo acionador da hélice, mede a potência que está sendo jogada na hélice, tá? Mas lembre-se, se a hélice estiver com torque muito elevado, ela vai tender a não querer girar tão rápido. O que é torque? É força de giro de um eixo, né? Pego o meu dedo aqui, é a torção em cima do dedo, esse é torque, eu estou torqueando o dedo, né? Então, se o motorzinho que está ligado no meu dedo quiser girar rápido e a hélice não quiser girar, vai gerar um torque maior aqui. Quanto maior o torque, significa mais força a hélice está fazendo segurando o eixo. Como resultado, se eu estiver dando muita potência no motor,
Muita potência, muita queima de combustível. Muita queima de combustível é muito calor, muita pressão jogada em cima da turbina. Muito calor, muita pressão jogada em cima da turbina, vai jogar isso lá no eixo da hélice, certo? Mas se o eixo da hélice não quiser girar, como a turbina está presa no eixo da hélice, a turbina também não vai querer girar naquela velocidade, concordam? E o que acontece? Aí os gases de escapamento continuam com aquela grande intensidade, ele vai sobreaquecer a turbina. Então é muito importante esse equilíbrio, né? Eu tenho torque, como é que está a temperatura do motor? Eu vou decolar com uma aeronave. Eu tenho uma determinada densidade do ar. A densidade do ar vai implicar no torque, no contrapeso na pá da hélice quando é apasada. Então a densidade do ar vai ter como consequência um esforço de torque em cima do eixo. Para poder decolar, eu preciso de um determinado torque. Se aquele torque não for atingido acompanhado da temperatura adequada, eu não vou poder decolar. Porque eu vou buscar aquele torque, mas a temperatura não vai me deixar. Entenderam? Então eu preciso daquele torque para decolagem do meu avião turbo-hélice, baseado na temperatura que o motor está apresentando. Não adianta, estou sem torque, vou trocar o motor. Você vai queimar a turbina. Tá? E acontece às vezes. O que é qual é o sensor que percebe esse torque no motor turbo-hélice? Qual é o sensor que percebe esse esforço no eixo da hélice? É o transmissor de torque. Não se esqueça desse nome. Transmissor de torque. Transmissor de torque é o sensor que capta a informação de torque no eixo da hélice do motor turbo-hélice, dizendo qual é o torque aplicado àquele eixo. Transmissor de torque converte valores de pressão em sinais elétricos que, por sua vez, são transmitidos ao indicador. Então, o que acontece? Você pega uma pressão, o transmissor de torque está ligado no sistema de óleo da hélice, ele percebe a diferença de rotação, tendência de diferença de rotação entre dois eixos, transforma isso em quantidade de pressão de óleo, aqui ó, transforma isso em quantidade de pressão de óleo, que movimenta um sistema elétrico, que transforma isso em quantidades de eletricidade, que são lidas lá no instrumento sob forma de números de torque. Números de torque. Interessante, né? Eu pego uma rotação, transformo isso em pressão de óleo, transformo isso em eletricidade, e aí eu consigo traduzir isso no número de torque que eu quero lá no painel para poder traduzir como comparar com a temperatura e não estragar meu motor. Interessante, né? EPR, o que é motor? Continuando motor a turbina. Veja, nós falamos de motor convencional, falamos de contagiros de motor convencional, falamos de sensor de torque no motor turbo-hélice, e agora nós vamos falar sobre motores a turbina. EPR, Exhaust Pressure Rate. O que é isso? É razão de pressão de exaustão, razão de pressão de saída. O motor convencional, você consegue medir a potência, né, a energia, a quantidade de energia produzida por aquele motor, para fins de desempenho, baseado no contagiros, tá? No tacômetro. No motor turbo-hélice, você consegue quantificar a quantidade de potência jogada para tracionar a aeronave, baseada no indicador de torque, tá? Que mostra qual é a força que você está jogando no eixo da hélice. E você consegue medir a quantidade de desempenho que tem no motor, a reação, motor a turbina, motor a jato, vamos dizer assim, baseado no EPR, que mede a comparação do que entra com o que sai, né, do ar que entra com o ar que sai. Então, a razão, proporção de pressão de exaustão. É a potência, a força de exaustão nos motores a jato ou turbofan. Não é utilizado para medir força dos gases de escapamento do motor turbo-hélice. Por quê? Porque os gases do motor turbo-hélice, quando auxiliam, né, são soprados para trás, entre aspas, auxiliando na tração do motor, do avião, isso é máximo 10, 15% de todo o desempenho, né? 90%, 85%, né, 90%, 100%, né, da tração gerada no motor turbo-hélice é da hélice. Os dois gases de escapamento é irrisório, tá? Quando utilizado. Você pode ver aquele motor PT6, o escapamento sai pelos lados, ele nem joga força de gases ali para trás, ajudando na propulsão. Toda a propulsão é da hélice, tá?
Então não se esqueça, a EPR não é usado para medir força dos gases de escapamento de motores turbo-hélice. Tranquilo? EPR é usado para medir força dos gases de escapamento dos motores a jato, né? Turbo jato ou turbo fan. Então, resumindo, se eu quero saber quanto de potência, quanto de força eu estou produzindo no motor convencional, eu olho no conta-giros. Quando eu quero saber quanto de força eu estou produzindo no motor turbo-hélice, eu olho no sensor, no indicador de torque. E quando eu quero saber quanto de força eu estou produzindo no motor a jato, eu olho no EPR. Tá? Porque ele tem um sensorzinho, transdutor, que mede uma pressão de saída com a pressão de entrada, compara os dois e baseado na comparação dos dois, eu tenho a minha razão de pressão de exaustão. Vejam que aqui nós temos mais uma vez um instrumento que não está marcado. Está vindo de fábrica, pronto para pintura. Pronto para colocar as marcações baseados no projeto que ela vai atender. Bom, pressão de combustível. Pressão de combustível é importante porque vai mostrar se eu vou ter combustível sendo mandado para o motor funcionar. Tem vários tipos, né? Os principais eu vou apresentar para vocês aqui. Um deles é baseado na pressão, na teoria de que se eu tenho pressão, eu tenho combustível. Então aqui eu tenho o distribuidor de combustível, tem a entrada principal e tem a aranha de distribuição dos cilindros, né? Para cada bico injetor receber a sua quantidade de injeção de combustível. Então eu pego aqui fluxo de combustível, se tem pressão dentro dessa câmarazinha, significa que tem fluxo. Perfeito? Isso é uma conclusão um tanto quanto simplista, mas é muito válida porque você vai ter alguma informação sobre isso, né? O que acontece? O problema é que se um desses bicos injetores tiver algum entupimento, né, a pressão aqui vai continuar, né? E eu vou ter impressão, o motor vai começar a falhar por esse motivo, mas eu não vou ter indicação disso, eu vou só ter indicação, tá indo combustível, só não sei o que está acontecendo com ele, tá? Mas pelo menos você vai ter a informação de que tem fluxo de combustível. Uma outra forma é esse dispositivo baseado em uma paletinha, em que o combustível é de um lado, sopra a paletinha, né? E vai deslocando ela. Vocês percebem aqui que tem uma mola calibrada, né? Quanto mais rápido o combustível passar por esse dispositivo, mais vai empurrar essa paletinha para cá. E através do sistema síncrono, mais estando a paletinha para cá, né? Mais vai indicar fluxo de combustível aqui. Se o fluxo de combustível diminuir, o que vai acontecer? Vai ter menos pressão nessa paleta, essa paletinha vai voltar. Vai voltar por quê? Porque a mola vai trazê-la de volta. Ela não é solta. Lembra-se lá do medidor de rotação baseado no copinho? Tem uma mola calibrada. Essa mola é calibrada, né? Tem uma pressão determinada para não atrapalhar o deslocamento, a movimentação da paletinha, mas ao mesmo tempo trazer ela de volta quando for assim necessário. E aí vem aquela história, né? Isso aqui é uma câmerazinha, né? Se isso aqui entupir, eu vou parar de ter combustível, porque vai parar de ter fluxo? Não, eu só vou ficar sem informação de fluxo. Por quê? Como a paletinha está aqui, e ela travar, se ela travar ou quebrar ou qualquer coisa parecida, entupir aqui, eu não vou mais ter informação de fluxo de combustível. Mas eu não vou ficar sem combustível porque existe uma válvula de alívio aqui, que quando a pressão fica muito grande, ela abre e deixa o combustível passar direto. Mas então eu não vou ficar sem indicação de combustível, que se tem fluxo ou não. Vai ficar sem indicação, mas não vai ficar sem combustível. Não é melhor assim, na é verdade? Vamos lá. E tem também a indicação de fluxo de combustível para aeronaves de grande desempenho, né, jatos que voam a grandes altitudes, né? A gente sabe que o combustível, quanto mais alto, né, mais denso ele fica, mais frio, mais denso. Quanto mais baixo, mais volátil, mais espaçado as moléculas ficam. Poxa, então se eu tiver, por exemplo, vamos dizer que eu jogue 100 pacotes de combustível para dentro do tanque, para dentro do motor. Aqui embaixo, esses 100 pacotes de combustível vai representar 100 moléculas de combustível. Tá? Se eu subir, as moléculas vão ser mais concentradas, na verdade, porque o combustível fica mais, né, mais denso. Para esses 100 pacotes de combustível, eu não vou mais ter 100 moléculas lá dentro, eu vou ter 150, a título de exemplo, né? Porque vai caber mais molécula nos 100 pacotinhos, porque o combustível está mais denso. O
Porque qual é a consequência disso? Quanto mais denso o combustível, mais combustível eu vou estar jogando para dentro do motor. Então, minha mistura ar-combustível não vai ficar adequada. Esse dispositivo aqui faz o quê? Ele mede a quantidade de moléculas de combustível que eu estou jogando lá para dentro, para manter sempre aquela mistura equilibrada ar-combustível, né? Quantidade de combustível para determinado consumo. Não é verdade? Como é que ele faz isso? Ele mede através de um motorzinho, né, uma turbininha, que tem uma velocidade constante. Quando o combustível está menos denso, tem menos moléculas sendo jogadas aqui. Ó. Esse aqui é uma hélicezinha que joga combustível contra uma turbininha. Quando o ar está menos denso, desculpa, o ar. Quando o combustível está menos denso, menos moléculas vão movimentar essa turbina. Menos moléculas empurrando essa turbina significa menos esforço para girar ela. Então vai indicar um fluxo mais baixo. Né? Quando o ar fica o combustível fica mais denso, a pancadaria, vou jogar mais moléculas aqui contra essa turbininha, ela vai receber mais impulso. Então ela vai mostrar mais fluxo de combustível. Mesmo que o meu fluxo aqui esteja sempre contínuo. Por quê? Porque eu estou mandando mais moléculas. Se eu estou mandando mais moléculas, estou mandando mais combustível para misturar com aquela quantidade de ar. O que vai acontecer? Eu vou diminuir o combustível que eu mando, porque eu vou adequá-lo à quantidade de moléculas que eu estou mandando lá para o motor. Perfeito? Lembre-se também que quanto mais alto, né, o combustível fica mais denso, tem a questão da pressão, o ar fica mais rarefeito e assim por diante. Então isso aqui é muito interessante, porque você está sempre medindo, não, vamos dizer assim, grosseiramente falando, você não está medindo litros que você está mandando para dentro do motor, você está contando moléculas que você está jogando para dentro do motor. E dessa forma você consegue deixar sempre equilibrado o consumo de combustível, e com isso você consegue economizar combustível, né? Porque você não está desperdiçando moléculas de combustível. Perfeito? Existem outros sensores, por exemplo, não está na apostila de vocês, o sensor optrônico, né? Onde nós temos fluxo de combustível aqui, faz girar um dispositivo pisca-pisca lá dentro, tipo aquele tacômetro que nós vimos ali, né? Quanto mais rápido for o fluxo de combustível, mais rápido pisca, mais rápido a fotocélula sensora lá da luzinha vai perceber e mais vai ser considerado eletricamente como fluxo de combustível. O fluxo de combustível diminui, o pisca-pisca diminui, a quantidade de eletricidade mandada para lá diminui e a indicação de fluxo também diminui. Pessoal, o fluxo de combustível era isso, né? Muito importante lembrar sempre de conhecer o sistema, né? Porque baseado em conhecer o tipo de sistema que você está trabalhando, você vai conseguir tirar conclusões em cima da forma que está sendo apresentado a pane, principalmente em aeronaves modernas. Essas aeronaves modernas, muito eletrônicas hoje, elas são novas. Um dia elas vão ser mais velhas. Então a questão das panes, as panes elas são aquelas, existe uma tendência de conflito entre a eletrônica e o mecânico, né? A coisa mecânica. Lembre-se sempre que você vai ter um sensor que vai transformar a quantidade de energias não palpáveis em sinais elétricos que vão ser traduzidos em números daquela informação que você quer que o sensor lá tenha buscado. Certo? Muito obrigado, mais uma vez, bons estudos e até o nosso próximo evento. Muito obrigado.